Continuamos então, agora depois que nós falamos ali do capital social, então agora é o que é imobilizado. Todo bem de natureza permanente relativa à vida útil limitada, utilizado nas operações da organização, mas que não se venda. Natureza relativa se refere ao desgaste sofrido pelo, exceto os terrenos, os quais são convertidos em despesas contábeis por meio de uma taxa de depreciação, ou seja, perda do valor. A deteriorização perde competitividade, o que pode ser abatida na declaração anual do imposto de renda. O valor dos ativos será registrada periodicamente nas contas de custo ou despesa, ou seja, os encargos de depreciação do período de apuração, que terão como contrapartidas conta de registração classificado como contas retificadoras do ativo a ser fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte na produção dos seus rendimentos. Então, ali tem mais, ou seja, ver mais naquele site da Receita. Então, ou seja, essa decisão é como se fosse uma máquina, ela vai ao longo dos anos, ela, por exemplo, ela vale um valor hoje, conforme vai passando os anos, ela vai ficando anti-valor ali, e daí ela vai se depreciando. Hoje ela está um valor, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ela vai cada vez diminuindo mais o custo daquela máquina. Ela vai depreciando pelo uso e pelo tempo dela, que eu dei de máquina, né? Desse imobilizado. Mas pode ter outros tipos de exemplo também. O queitas é o dinheiro recebido ou a receber, resultante das operações da entidade. Quando isto ocorre, a entrada do dinheiro ocasionará um aumento no ativo. É importante não confundir os recebimentos provenientes de receitas, ocasionadas pelas operações de vendas ou serviços, com os recebidos de um banco, empréstimos, financiamentos, pois estes terão que ser pagos no prazo determinado e constitui uma dívida exigível. As receitas podem ser provenientes de serviços prestados, aluguel de imóveis, de propriedade da organização, juros bancários, vendas e etc. O que são as despesas? São os esforços ou os gastos realizados ou devidos pela organização para obter receitas. Vejamos um exemplo. O consultor técnico da Cooper, para orientar os cooperados a utilizar o carro da cooperativa, decide em um posto de gasolina mediante a assinatura de um recibo. Ao final do mês, a Cooper paga ao posto de gasolina todas as despesas de combustível gasta por seus carros. A gasolina é uma despesa, ou seja, um gasto devido, porque ainda não foi desembolsado, embora já tenha ocorrido, pois o carro já foi abastecido e o técnico está fazendo seu trabalho de assessoria aos cooperados. Quando a conta for paga, o gasto será desembolsado. Não se pode confundir desembolso com despesa. Então, ali na dica fala, que lá na apostila tem, né? Então, a diferença entre o desembolso e a despesa é simples. Quando o desembolso provoca um aumento do ativo, ou seja, uma redução do passivo, não é uma despesa. Quando a cooperativa compra uma máquina à vista, por exemplo, o desembolso desse valor não é despesa, porque a Cooper passa a ter um ativo, um bem, a máquina. Vocês percebem que o valor devido ou desembolsado ao posto de gasolina para que os carros circulem é uma despesa?
As despesas estão relacionadas com os salários, aluguéis de sala, gastos com materiais de limpeza e de escritório, desgaste das máquinas, ou seja, a depreciação, entre outros. Observe que esses exemplos não constituem um aumento do ativo ou passivo. Existem os dois tipos de resultado na relação entre receitas e despesas, ou seja, o lucro e a sobra. Quando as receitas são superiores às despesas, o prejuízo, ou seja, as perdas, quando as despesas são superiores às receitas. Com relação ao patrimônio líquido, as receitas aumentam o patrimônio líquido e as despesas diminuem o patrimônio líquido. Em contabilidade, que é o resultado? O resultado é a diferença entre as despesas e a receita de um período determinado, ou seja, o resultado, receita, despesa. Então, ali tem um exemplo. Em um determinado momento, a situação da COP era 150 mil de receita, as despesas de 70 mil, ou seja, diminuindo dos 150 mil, o resultado é o quê? 80 mil. A contabilidade e as cooperativas, as operações feitas pela sociedade cooperativa com seus associados não são operações mercantis, mas operações de transferência de mercadorias e recurso entre eles. Essa operação são identificadas como atos cooperativos, ou seja, aqueles praticados sem fins lucrativos entre a cooperativa e o cooperado, ou outra cooperativa associada, e não se constituem em operação de mercado em contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. A cooperativa não desempenha atividade somente com os cooperados, portanto, também pratica atos nas cooperativas, isto é, realiza atividades com outras pessoas ou entes econômicos, com condições de se associarem, mas por suas características não o fazem. Como consequência, o resultado dessas operações, a diferença dos atos cooperados que tratam essas operações como receita da cooperativa ou despesa do cooperado, será tributado. Ao registrar os atos cooperativos, as entradas são denominadas ingressos e as saídas dispêndios. Com relação aos atos não cooperativos, registra-se como receita e despesas. O que é conta? Conta é uma coisa que a gente vê falar sempre, né? Conta. Imagine que você vai ao banco para fazer um depósito em seu nome. Se você já é cliente do banco, certamente já tem uma conta aberta em seu nome. Portanto, o valor depositado vai ser anotado em um registro que mostra todas as suas transações bancárias e é chamado de conta. As organizações também utilizam uma conta, que apesar de não ser bancária, serve para registrar todas as transações contábeis. É uma técnica para efetuar o registro. Podemos dizer, então, que conta em contabilidade é o meio de registro dos fatos ocorridos, e seu nome indica que tipo de transação deve ser registrado. Os exemplos são conta salários, conta bancos, contas encargos sociais, etc. Além de diferenciar-se, é uma conta de ativo, passível, exigível ou o patrimônio líquido. Eu sei que são muitas siglas, muitas coisas para a gente acabar decorando, mas assim, quando a gente começa algum tempo a trabalhar
nessa área de contabilidade, a gente automaticamente acaba decorando todos esses, né, ativo, passivo, patrimônio líquido, todas as siglas.